O Gol quadrado, um verdadeiro ícone do mercado automotivo brasileiro, não é apenas um carro, ele é uma história. Uma história que começa na década de 1980, quando o Brasil, ainda em um cenário de desafios econômicos, viu surgir um modelo de carro que se adaptava perfeitamente às necessidades de uma grande parcela da população. E o que fez o Gol quadrado ser tão irresistível e, mais importante, tão desejado por tantos brasileiros? Para começar, o Gol quadrado chegou em um momento crucial. O país vivia uma época de transformação. O governo estava tentando controlar a inflação e as famílias estavam cada vez mais preocupadas em garantir um transporte acessível e durável. O Gol, com seu design simples, robusto e com um custo de manutenção baixo, logo se tornou uma opção extremamente atrativa para o brasileiro médio. E o mais interessante, ele era um carro para toda a família, mas também conquistava os jovens que viam nele um primeiro passo para a independência. O que muitos não sabem é que o Gol não apenas apareceu no mercado, ele foi lançado com uma estratégia que o posicionou de maneira certeira. Enquanto outros carros de sua categoria ofereciam mais do mesmo, o Gol quadrado entregava mais por um preço mais justo. E é aí que começa o segredo do seu sucesso. Ele sabia exatamente o que o consumidor queria. Ele era mais do que um simples meio de transporte. Ele era uma extensão do sonho de muitos brasileiros de ter algo de qualidade e ao alcance das mãos. Falando em design, o Gol quadrado não tinha os contornos arredondados que eram tendência naquela época. Seu formato quadrado, com linhas mais retas, tinha uma personalidade única. E mais importante, essa aparência não era apenas uma questão estética, mas também funcional. O design robusto e simples do Gol fazia com que ele fosse mais fácil de reparar e modificar, algo que os brasileiros adoravam. As peças eram acessíveis e podiam ser facilmente encontradas, o que significa que o Gol era um carro que durava, e durava muito. Agora, vamos falar de algo que, no final das contas, é o que define um carro, a sua durabilidade. E o Gol quadrado tem essa reputação até hoje. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que um Gol quadrado não quebra? Ele era, e ainda é, sinônimo de resistência. A mecânica simples fazia com que qualquer pessoa, mesmo sem ser um mecânico profissional, pudesse entender o básico do carro. Não é à toa que o Gol quadrado ainda é encontrado em algumas ruas, mesmo depois de tantos anos. Ele simplesmente não morre. E para o brasileiro, que valoriza a relação custo-benefício, isso é música para os ouvidos. A manutenção era simples, barata e muitas vezes feita em casa. Para muitos donos de Gol quadrado, não havia surpresa. Mesmo quando o carro precisava de reparos, eles sabiam que poderiam confiar em mecânicos locais ou até mesmo fazer o serviço sozinho. Isso gerava uma sensação de controle e autonomia para o proprietário. Você não precisava de um grande orçamento para manter seu Gol em funcionamento, e esse fator foi crucial para consolidar o Gol quadrado como um dos carros mais vendidos do Brasil. Falando em autonomia, outro ponto que o Gol quadrado se destacava era a sua economia de combustível. Com um motor pequeno e eficiente, ele oferecia uma performance sólida sem consumir muito. E claro, com o álcool como combustível, o Gol quadrado se encaixava perfeitamente no contexto econômico brasileiro da época. Em tempos de crise e inflação, a possibilidade de utilizar álcool, um combustível mais barato, era um fator que tornava o Gol ainda mais acessível e atraente. Mas não é só isso. O Gol quadrado tinha algo que os brasileiros sempre buscaram em seus carros: praticidade. Ele era compacto, fácil de estacionar, mas ao mesmo tempo espaçoso o suficiente para transportar a família ou um bom número de amigos. Esse equilíbrio entre tamanho e funcionalidade era o que o tornava ideal para o cotidiano das grandes cidades brasileiras, com ruas estreitas e trânsito pesado. E quando se tratava de viagens longas, o Gol também estava lá, pronto para enfrentar as estradas, confiável e confortável para quem estivesse a bordo. Um outro aspecto que não podemos ignorar é a sua presença no imaginário popular. O Gol quadrado passou a ser mais do que um simples carro. Ele virou símbolo de um momento da história brasileira, especialmente na década de 80 e 90. Ele estava em todas as partes. Era o carro da família, o carro do amigo, o carro do colega de escola. E para muitos jovens, o Gol quadrado era aquele primeiro carro, aquele que representava a conquista da liberdade e da independência. Era comum ver grupos de amigos se reunindo, indo para festas, acampamentos e viagens com o Gol quadrado. Ele foi parte da vida de muitas pessoas, não só como meio de transporte, mas como parte das memórias e experiências de uma geração. E falando de liberdade,
O Gol quadrado também foi um dos primeiros carros a proporcionar aos brasileiros uma nova relação com a estrada. Ele era o carro da classe média, mas ao mesmo tempo oferecia uma sensação de que qualquer pessoa poderia conquistar sua liberdade, explorar o país e fazer aventuras. Ele representava uma oportunidade. Se você tinha um Gol quadrado, você tinha um pedaço da sua vida sob controle, e isso era algo que a maioria dos brasileiros desejava naqueles tempos de instabilidade. Outro fator que não pode ser deixado de lado é o impacto que o Gol quadrado teve na indústria automobilística. Ele foi um marco. Ele não apenas fez parte de uma geração de carros populares, mas ajudou a consolidar a Volkswagen no mercado brasileiro. Ele contribuiu para que a marca fosse associada a carros de qualidade, acessíveis, confiáveis e duráveis. O Gol quadrado não era só um carro, ele era parte de uma construção de imagem que a Volkswagen soubera fazer com maestria. E foi essa imagem que, somada à realidade do produto, fez o Gol ser tão desejado. Em termos de vendas, o Gol quadrado era imbatível. Ele não só fazia sentido para os brasileiros, mas também se encaixava perfeitamente no que o mercado precisava. Um carro acessível, econômico e, acima de tudo, confiável. E ele cumpria essa promessa. Não era apenas uma opção no mercado, era a opção. E quando você tem uma opção que atende a tantas necessidades de uma só vez, o sucesso é praticamente garantido. A confiança que os consumidores tinham no Gol quadrado era tanta que, por muito tempo, ele foi o carro mais vendido do Brasil. E tudo isso culmina no que o Gol quadrado representou para uma geração inteira. Ele era o primeiro carro de muitos. Mas também era o carro que trazia conforto, segurança e, mais importante, a liberdade de se mover. Para as famílias, ele significava um transporte confiável para o dia a dia. Para os jovens, ele representava uma porta de entrada para o mundo da independência. Para todos, ele foi uma verdadeira revolução. E o que fez o Gol quadrado tão especial não foi apenas o carro em si, mas tudo o que ele representava. Ele foi um marco, uma peça fundamental da história automotiva brasileira e, por isso, sempre será lembrado. Quando olhamos para o Gol quadrado, não estamos apenas vendo um carro velho. Estamos vendo um pedaço de história que, até hoje, ainda é admirado e reverenciado. Ele não é só um carro, ele é a memória de um Brasil que foi marcado por ele e que, em muitos aspectos, ainda sente sua presença até nos dias de hoje. Se você já teve um Gol quadrado, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Agradeço por assistir ao vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para conferir mais conteúdos como este. E se preferir, dê uma olhada nos nossos outros vídeos, quem sabe a história do carro que você ama já está aqui.